Fala galera, aqui fala o Bernardo. Fala galera, aqui fala o Luiz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre William Shakespeare. A gente vai falar sobre as obras dele, o próprio escritor e vamos falar sobre o período literário, que é o Renascimento. Bom, agora a gente vai falar um pouco da sua biografia. William Shakespeare foi um dramaturgo e poeta inglês, autor de tragédias famosas como Hamlet, Otelo e Romeu e Julieta. É considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. William Shakespeare nasceu na Inglaterra, no dia 23 de abril de 1564. No ano de 1610, retornou para Stratford, sua cidade natal, local onde escreveu sua última peça, A Tempestade, que só foi finalizada no ano de 1613. Em 23 de abril de 1610, faleceu o maior dramaturgo de todos os tempos. Seus textos literários são verdadeiras obras de arte e permaneceram vivas até os dias de hoje, onde são retratadas frequentemente pelo teatro, televisão, cinema e literatura. A arte de Shakespeare compreende 37 peças teatrais, entre comédias românticas, tragédias e dramas históricos. As obras de Shakespeare foram divididas em 3 fases que acompanham o amadurecimento do dramaturgo. Bom, agora falar um pouco sobre essas 3 fases. A primeira fase, 1590 a 1602, teria Shakespeare escrito comédias alegres, peças da história inglesa e tragédias em estilo de renascença. São dessa época A Comédia dos Erros, Romeu e Julieta, O Mercador de Veneza e Hamlet. A segunda fase, 1603 a 1610, Shakespeare era o dramaturgo barroco das tragédias grandiosas e das comédias amargas. São dessa época as peças Tudo é Bom e Se Acaba Bem e Medida por Medida. A terceira fase, 1610 a 1616, a obra de Shakespeare é marcada por peças menos trágicas, com desfecho conciliatório, entre elas A Tempestade e Henrique VIII. Agora algumas frases de Shakespeare. Dê a todos seus ouvidos, mas a poucos a sua voz. Ser ou não ser, eis a questão, sem ser provada a paciência dura. Pobre é o amor que pode ser contado. Nada me faz tão feliz quanto possuir um coração que não se esquece de seus amigos. Essas frases foram muito utilizadas em vários livros escritos por ele mesmo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Renascimento. Bom, retomando agora a gente vai falar um pouco sobre o período literário de Shakespeare, que é o Renascimento. Shakespeare, o homem do Renascimento, nasceu no final do período da Renascença e foi um dos primeiros a trazer renascimento do núcleo de valores até o teatro. E ele também abraçava a renascença das seguintes maneiras: atualizando a simplista, que é o estilo de 2 dimensões da escrita do drama pré-renascentista. Ele se concentrou sobre a criação de humano, com personagens psicologicamente complexos. Hamlet é um exemplo mais famoso disso. E ele também mostrou que até mesmo os monarcas possuíam emoções humanas e eram capazes de cometer erros. Shakespeare utilizou os seus conhecimentos de clássicos grego-romanos ao escrever suas peças. Antes da Renascença, esses textos foram suprimidos pela Igreja Católica. E a gente tem um livro para mostrar para vocês, que é As Histórias de Shakespeare, que contém nele 3 histórias, que é Romeu e Julieta, A Megera Domada E A Tempestade. E nele diz. Eu recomendo vocês comprarem para ler, porque é muito bom, vale a pena. Vale a pena. Valeu por ter assistido e deixa o like. Nice. É nóis. Graças a Deus!